beleza? Estamos aqui mais uma vez, na verdade começando agora uma nova área para vocês, que é o Dublin TV. E dentro do Dublin TV, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Dublin Class, que vai ser um pouquinho de lição de inglês para vocês, vai dar uma dica, vai ensinar um pouquinho como é que fala inglês, alguns dos termos que vocês devem usar, ou devem ouvir muitas vezes, quando chega aqui e fala, pô, o que ele está falando? Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho como é que, vai dar um pouquinho de dica de como usar, quando usar alguns termos. Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Yo, Duque, pick up the phone. Yo, what's up? Então, para começar, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu reservei, algumas coisas que eu anotei que eu acho bacana, que é aquela coisa que é um pouco de... você vê muito em filme, né? O pessoal, what's up? What's up? Você já deve ter visto alguma coisa mais ou menos assim. Yo, who's that? Hold on a second. Yo, pick up the phone. Yo, forget the phone. I need painkillers. You got money for painkillers? Just pick up the phone. Que o pessoal fala yo. A gente fala muito yo, mas a gente não fala muito aqui na conversação, mas manda muito por mensagem, yo. O que é yo? É tipo, hey, e aí? Então, yo, Y-O, yo. Já tá escrito bom agora aparecer em algum lugar aí. Outra coisa que o pessoal vai fala muito aqui é how's it going? Porque você ouve muito falar, o pessoal vai falar what's the crack? Você não fala what's the crack aqui. What's the crack é mais, quem fala mais knacker, mais moleque, criança, assim, molecada que fala what's the crack? Se você tá falando com o pessoal mais normal, mais da sua idade, você vai falar how's it going? How's it going é como tipo, e aí, o que tá pegando aí, beleza? Então, o que seria na verdade nos Estados Unidos o WhatsApp, e o que seria mais ou menos na Austrália o How are you, mate? How are you é tipo, how are you? Então assim, é um pouco de maneira que você fala mais do que a maneira que você escreve. O how is it going é tipo H-O-W-S, então é how is it going? Isso na verdade é uma maneira informal de escrever, não é uma maneira que você deveria escrever. Tá? Algumas outras coisas também com how que é legal, porque o how, assim, você usa how para muita coisa aqui. Então, por exemplo, o seguinte, você fala how about. O que é o how about? How about é uma sugestão. Você vai sugerir alguma coisa para alguém uma conversa, você fala how about, então, por exemplo, tem uma frase que eu estou ouvindo aqui. How about the cinema tonight? Que tal um cinema hoje à noite? Então, assim, o how about, ao invés de você falar assim, would you like to go to, que fica uma coisa mais formal, menos do dia a dia. Assim, então, how about é uma coisa mais comum. Outra coisa que é legal também é how come, que seria uma coisa assim, como pode? Então, por exemplo, how come I didn't get any cake? Tipo, como pode eu não ter ganho nenhum bolo, por exemplo, numa festa de aniversário? Se você usa o how come, que também é do dia a dia, uma coisa mais normal. Por exemplo, no inglês americano, você usa também uma coisa de how do you do? Tipo, como você tá? Quando você vai realmente geralmente você é apresentando pra alguém, você fala how do you do? Isso, mas é americano. Aqui você falaria o how's it going? Então volta para aquele que eu mostrei pra vocês, o how's it going. Então assim, é uma coisinha boba, assim, parece que é pouquinho, mas é legal porque às vezes você vai ouvir, você vai ouvir muita gente falando isso, e você meio que pega um pouco do jeito daqui. Então se você quer aprender, quer ficar um pouco mais, ter essa fluência de assim, não parecer um estrangeiro falando, quanto menos palavras diferentes, porque você não chega pra pessoa falar, olá, tudo bom com o senhor, tudo bem? Você fala uma coisa, ei, beleza, opa, tudo bom? Opa, valeu, certinho. Então assim, é uma coisa mais, how's it going? Então assim, usa mais do que how are you, how are you keeping. How are you keeping é uma coisa muito mais formal. How are you keeping você usaria numa empresa, por exemplo. Você fala how are you keeping, tipo, como você se mantém. Tipo, você, tá bom, colega, não, você vai usar tipo, como você está se mantendo, como estão indo as coisas. Então, mas é uma coisa mais, um pouco mais formal. Então, how are you keeping? Ah, you keeping well. Assim, estou bem. How about ya? A gente volta um pouquinho pra versão dia a dia, né? How about you? Seria a versão escrita, a versão normal. How about ya? É o YA. É o you também, mas é uma versão tipo você fala C. É tipo ya. Mas pode ser também como yes, né? Não precisa ser só you. Ya é uma versão escrita informal de you, mas o ya também é o sim. Yeah. É o ya, vira o ya. Muito pra sul-africano usa muito ya. Depois também lá em escocês você usa aie. Tipo A-Y-E. Então aie. Então yeah. Tudo uma coisa meio de expressões locais, né? Então, Irlanda tem um pouquinho de ya, sul-africano também usa muito ya para falar sim, mais do que você. Ya.
e é uma coisa meio inglês barra escocês. Coisa que você vai também ouvir no dia a dia, vai... O que ele falou? Ah, entendi. É mais pra você começar a pegar. Daqui a pouco a gente vai dar um pouquinho mais de dica também, a gente vai dar um pouco de dica na questão de necessidades. Então a gente vai começar a tentar focar no que você precisa saber mais do que você vai ouvir. Então às vezes nem sempre é a mesma coisa. Então a gente vai... Hoje a gente vai ficando aqui com umas dicasinhas de expressões do dia a dia. E lógico, se tiver sugestão, manda pra gente. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma cena de filme, algum livro, alguma coisa que você viu, algum cartaz, alguém falando alguma coisa, você lembra pelo menos do que você ouviu, se você leu alguma coisa e não entendeu, manda pra gente, a gente vai tirar essa dúvida pra você. E claro, se a gente não souber, a gente vai consultar nossos amigos irlandeses. Beleza? Então valeu, galera, fica por aqui e espero que vocês tenham gostado da primeira ideia do inglês. Valeu!